Olá galera do Cinepop, aqui é a Rafa Gomes e hoje eu vou trazer para vocês 5 filmes imperdíveis que deixam a Netflix no mês de maio. A primeira dica que eu trouxe para vocês é um clássico dos anos 90, o último filme feito pelo aclamado cineasta Stanley Kubrick. Eu estou falando, obviamente, de Olhos Bem Fechados. Estrelada por Tom Cruise e Nicole Kidman, que na época viviam um dos casais mais populares de Hollywood, De Olhos Bem Fechados conta a história de um casal que, após uma discussão caliente que a esposa revela que estava tendo algumas fantasias sexuais aí com um marinheiro, o homem da casa, vivido por Tom Cruise, decide sair perambulando pela cidade até que para num encontro secreto que se assemelha muito a uma espécie de culto ao sexo. Ele acaba se envolvendo com a situação de uma forma tão profunda que coloca em risco não apenas o seu casamento, mas a sua própria vida. Eu não posso te dar muitos detalhes a respeito do filme, mas o que eu posso dizer é que na época de seu lançamento ele gerou uma série de polêmicas aí por conta do seu teor. É um filme extremamente maduro e que tem algumas discussões bem profundas a respeito não apenas de relação sexual, mas da relação entre homem e mulher. Mas o que eu posso te dizer é que o filme vale a pena assistir e ele deixa a Netflix no dia 1º de maio. Então você tem aí até a véspera do feriado do Dia do Trabalhador para garantir esse filme na sua lista aí. A minha segunda dica é um clássico contemporâneo que levou 5 indicações ao Oscar, inclusive faturou uma das estatuetas. Eu estou falando de Ela, um romance dramático aí estrelado por ninguém menos que Joaquin Phoenix e pela belíssima voz daquela atriz maravilhosa, estonteante, super sexy, Scarlett Johansson. Nessa produção a gente tem um homem que acaba se apaixonando por sua voice assistant, que é sua assistente pessoal ali, que não apenas dá as coordenadas do seu dia, que acaba também desenvolvendo uma espécie de amizade com ele. Essa amizade vai ganhando novas cores, aflorando cada vez mais, e à medida que ele busca tentar curar-se do divórcio que ele está vivendo naquele momento, ele acaba se apaixonando por sua assistente virtual, desencadeando aí um relacionamento bem complexo. Esse romance traz algum dos assuntos mais em vogas no momento, que é a forma como nós lidamos com a tecnologia e a forma como ela dita não apenas os nossos relacionamentos, mas a maneira como a gente lida com todas as circunstâncias. Mostrando como o mundo se tornou completamente dependente da tecnologia, a gente acaba percebendo ali uma espécie de vazio com o qual as pessoas convivem. O que tem mudado não apenas os relacionamentos interpessoais, mas a forma como a gente lida com a própria tecnologia mesmo, tratando muito mais do que como um instrumento para desenvolver outras atividades. Nesse drama, Joaquin Phoenix vive um homem que é um escritor oficial de cartas de amor e embora ele tenha essa facilidade de falar de amor em suas cartas, ele tem muita dificuldade de expor esse mesmo sentimento nas suas relações verdadeiras, desenvolvendo com a sua própria assistente virtual. Eu não posso te contar como é que funciona o filme até o final, mas o que eu posso te dizer é que ele levou o Oscar de melhor roteiro original. A produção é dirigida por Spike Jonze e deixa a Netflix também no dia 1º de maio. A minha terceira dica que deixa a Netflix no mês de maio é uma comédia aí que faz parte da infância e da adolescência de um monte de gente. Estou falando dos Anos Dourados de Jim Carrey e eu estou falando daquela deliciosa comédia um pouquinho peculiar intitulada Eu Mesmo e Irene. Essa comédia de 2000 traz Jim Carrey e Renée Zellweger numa espécie de relacionamento aí a 3. Com um distúrbio de dupla personalidade, Charlie é um policial veterano que, após uma desilusão amorosa, acaba entrando em conflito consigo mesmo, fazendo com que Hank, a sua outra personalidade, extravase todas as vezes que ele não consegue expressar seus sentimentos. Esse conflito entre duas personalidades dentro de uma mente só vai gerar não apenas uma série de confusões extremamente engraçadas, como vai fazer com que esse mesmo homem, com 2 homens dentro dele, acabem se apaixonando por Irene. Os dois vão fazer de tudo para poder conquistar a atenção dela, mas e aí, quem será que vai ficar com a Irene? Hank, o explosivo que diz tudo o que pensa e mais um pouco? Ou Charlie, o policial bondoso que sempre segura o seu ânimo e suas motivações para tentar se manter sempre com calma? Quer saber a resposta? Então vai lá na Netflix antes do dia 1º de maio e confira a produção dirigida pelos irmãos Bob e Peter Farrelly. Eu particularmente sou apaixonada por aqueles filmes de zumbis, adoro essa atmosfera aí pós-apocalíptica e a minha quarta dica que deixa a Netflix tem tudo a ver com esse contexto. Estou falando de Zumbilândia de 2009.
Dirigido por Ruben Fleischer, a produção é estrelada por um elenco aí que é muito bom. Tem Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin. Além disso, a gente tem uma participação maravilhosa de Bill Murray. Não vou te contar como que ele aparece na trama, mas tem uma das referências mais deliciosas aí dos anos 80. Em se tratando da trama, Zumbilândia traz um contexto pós-apocalíptico, em que esse grupo de sobreviventes tenta encontrar um lugar nos Estados Unidos que não esteja dominado pela praga que transformou praticamente mais da metade da população em zumbis. Nessa espécie de road trip em busca de salvação e de sobrevivência, a gente vê esses personagens cruzando com uma série de acontecimentos bem engraçados aí, e a trama se desenvolve de uma forma deliciosa. É um filme muito bom para assistir, tem todo aquele elemento de zumbis que a gente adora, além de um viés cômico que torna a produção muito prazerosa e super leve aí para todo mundo assistir. Não vou te contar qual é o desfecho do filme, mas o que eu posso dizer para você é que vale a pena conferir, e você tem que fazer isso também antes do dia 1º de maio, que é quando a produção se despede da Netflix. A minha quinta dica é um drama extremamente inspirador, baseado em fatos reais, dirigido por Mel Gibson, intitulado Até o Último Homem. A produção, lançada em 2016, é estrelada por Andrew Garfield e Teresa Palmer e conta a história de Desmond Doss, um combatente da Segunda Guerra Mundial que não chegou a disparar uma arma nem por uma vez sequer e foi responsável por salvar uma série de combatentes. Seu espírito encorajador e profundamente cristão se revela na forma como ele lidou com o conflito e na forma como ele entregou a sua própria vida em prol da vida dos seus colegas que estavam em meio a um campo aberto aí à mercê dos inimigos. Nesse drama baseado em fatos reais, Andrew Garfield vive Desmond Doss de uma forma não apenas tão sublime, mas que se revela numa das melhores atuações que a gente já viu do ator até o momento. O drama recebeu uma série de indicações ao Oscar, faturando 2 estatuetas no ano passado, por melhor mixagem de som e por melhor edição. Essa história linda e tão encorajadora deixa a Netflix no dia 2 de maio e você tem até o dia 1º, então, feriado do Dia do Trabalhador, para conferir a produção antes que ela deixe a plataforma. É isso aí, galera do Cinepop, essas são as minhas 5 dicas que deixam a Netflix no mês de maio. Se você quer descobrir quais são todos os outros títulos que deixam a plataforma de streaming, acesse o nosso link aqui embaixo, dá like no nosso vídeo e que não deixe de compartilhar com todo mundo.